louvando a Deus. E a gente vai continuar nosso estudo baseado no livro da missionária Durvalina, A Missão de Interceder, Oração e Obra Missionária. E na semana passada nós falamos sobre dois tópicos, sobre os princípios da oração de intercessão no contexto missionário. E a gente falou sobre a compaixão e orar no Espírito. E nessa noite a gente vai falar sobre identificação e fé operosa. Mas antes vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais esse dia, Pai. Que o Senhor nos abençoe agora com a Tua palavra, que o Senhor possa estar falando conosco, opere em nossos corações essa palavra, que essa palavra não seja somente ouvida, mas seja praticada, e que possamos fazer o ID, fazer a obra missionária nessa cidade, que venhamos a ser servos fiéis do Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e te peço. Amém. Recapitulando o que a gente falou um pouquinho da semana passada, a gente falou sobre esses dois princípios, compaixão e orar no Espírito. E se quisermos ter orações de fato que agradem a Deus, devemos orar no Espírito. E orar no Espírito é orar conforme a vontade de Deus. Jesus disse que Ele mandaria o Espírito Santo para que habitasse em nós. Ouvir o Espírito Santo e obedecê-lo é estar o quê? Alinhado com a vontade de Deus. Pois a Trindade, ela tem a mesma essência e estão em plena harmonia. Então, quando você ouve o Espírito Santo, ele tem a mesma essência de Deus, a mesma essência de Cristo. Eles estão em harmonia. Então, tudo que o Espírito Santo falar ao seu coração é Deus falando ao seu coração. Orar no Espírito é depender do Espírito Santo. Por mais que sejamos conhecedores da palavra ou perceptíveis do que está acontecendo ao nosso redor, nem sempre nossas orações são de boa qualidade. Por isso, nossa total dependência do Espírito em nossas orações. Ou quando não sabemos como orar, é o Espírito Santo que nos auxilia nessa tarefa. E orar no Espírito é orar segundo a vontade de Deus. Em Romanos, Paulo diz que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nossa oração segundo a vontade de Deus é no mesmo sentido do exemplo de Jesus que ele deu na oração do Pai Nosso, que seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. É nessa oração que nós devemos nos guiar, fazer a vontade de Deus, seja na terra assim como no céu. E quando estamos orando segundo a vontade de Deus, o Espírito nos guia a pedir corretamente, a pedir o que é do agrado a Deus. O Espírito nos guia a orar, praticar e agir no que for do agrado a Deus. Pedir e fazer o que agrada a Deus é uma garantia que seremos sempre ouvidos, porque estamos fazendo o que Ele quer, não o que nós queremos. E o segundo princípio, na aula passada, é ter um coração compassivo. O intercessor deve ter um coração sensível às necessidades das pessoas e ter um coração como o de Jesus, que no deserto, ao ver aquelas milhares de pessoas, teve compaixão deles. Na segunda multiplicação de dos pães e dos peixes, que está em Marcos, diz assim, no Marcos capítulo 8, versículo 1 a 3. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. É esse tipo de coração compassivo que nós devemos imitar. O coração de Jesus, que teve compaixão daquelas pessoas que estavam 3 dias com ele e
se eles fossem para casa naquele estado, eles poderiam até desfalecer no caminho. E aí é interessante, né? Porque Jesus, Deus coloca coisas em nossos corações que nos faz lembrar de ter misericórdia uns dos outros. Quando eu estava no Brasil, eu estava almoçando com a Giovana no shopping, aí apareceu um menininho de rua pedindo comida, pagar algum almoço para ele. Só que automaticamente eu falei não. Aí enquanto eu estava almoçando com a Giovana, eu fiquei pensando, eu deveria ter falado sim, eu deveria ter pagado o almoço para a criança. Aí na hora de ir embora, aí eu vi que alguém pagou o almoço para essa criança. Aí eu fiquei aliviado. Aí sempre quando eu ia visitar meu pai no hospital, eu pegava trem e metrô. E quem mora em São Paulo sabe que trem e metrô é o lugar onde aquelas mulheres, mães, pais que estão desempregados, com necessidade, eles entram no trem e pedem comida, dinheiro, alguma coisa. E eu sempre andava na minha mochila 2, 3 pacotes de bolacha, porque sempre aparecia alguém pedindo. Aí eu poderia fazer uma doação. É interessante que eu não lembro quantas pessoas eu dei um pacote de bolacha, mas eu lembro até hoje daquele menininho que pediu comida e eu falei um não. Por quê? Deus coloca um lembrete em nossas mentes para sermos compassivos, misericordiosos, que é a nossa obrigação ajudar aqueles que necessitam. Deus quer que tenhamos um coração compassivo que vai além das necessidades físicas das pessoas. Devemos ter compaixão pelas almas das pessoas também. Devemos ter compaixão pelas aquelas pessoas que estão perdidas. Nós ficamos aliviados quando alguém que conhecemos está no leito de morte e aceita Jesus. Mas e aqueles que não chegaram a conhecer a Cristo, que não chegaram a ouvir o Evangelho? Nós devemos ter compaixão dessas pessoas. Devemos ter esse lembrete na nossa mente que muitas pessoas morreram e não conheceram a Cristo. Isso é um lembrete para nossas vidas. A cruz é a chave que muda todo o nosso coração. A cruz é a mensagem do esvaziamento. E quando nós pensamos mais nos que estão perdidos em nós mesmos, é porque nós estamos mais com o coração compassivo, pensando naqueles que necessitam do que de nós mesmos. Essa é a mensagem da cruz. Esvaziamento. Pensar mais em servir, em ajudar, do que em nós mesmos. E aqueles que vivem para Cristo, servem para Cristo e fazem a vontade de Cristo. Ter compaixão pelos perdidos é nosso dever. E devemos o quê? Proclamar a salvação. E hoje entraremos em mais 2 princípios: identificação e fé operosa. E a primeira delas que falaremos é identificação. E quando eu estava estudando sobre esse tópico, identificação me pareceu muito parecido, semelhante com o princípio de coração compassivo. E identificação é quando o intercessor se identifica com a causa da oração. Se você ora por aquela pessoa que está, aquela pessoa que você quer alcançar, que Deus alcance, a gente devemos ter identificação pela causa da oração. Nós conseguimos rapidamente nos identificar e sermos compassivos com pessoas que sofrem os mesmos problemas que já sofremos, ou que vagamente temos ideias como é o sofrimento. Quem aqui já não orou por um pai, uma mãe, um irmão que ainda não se converteu e que você ora dia e noite, todos os dias, para que aquela pessoa se converta, que aquela pessoa conheça Cristo, que aquela pessoa venha para os caminhos de Deus?
ou um filho que se desviou da fé, ou que nunca conheceu a Cristo, você ora todos os dias para que Deus alcance o coração dessa pessoa. Porém, identificação vai além do que é semelhante, além do que nós sofremos. Jesus é o perfeito exemplo de identificação com aqueles com quem intercedia, afirmando que Jesus é o quê? 100% Deus e 100% homem. E a concepção de Jesus foi sobrenatural. Porém, seu nascimento, seu crescimento, a chegada à vida adulta, foi um desenvolvimento de Jesus, foi um desenvolvimento natural, como de qualquer outra pessoa, que nasce, cresce, se torna adulto e que um dia irá morrer. Então Jesus, em sua encarnação, ele se identificou como o pecador, porque ele era um 100% homem, ele se identificou com os pecadores. Abra comigo em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Quem poderia ler para mim? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, e saber o diabo. Então, esse versículo fala claramente que Jesus igualmente participou dessas coisas. Que coisas? De carne e sangue com seus irmãos, ou seja, Jesus era homem, plenamente homem. E Hebreus capítulo 4, versículo 15, outra pessoa poderia ler para mim? Capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus se identifica com o pecador, pois foi tentado em todas as coisas, como diz o autor de Hebreus, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, tudo que nós passamos de tentação, e às vezes nós caímos, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Portanto, Jesus se identifica e intercede pelo pecador, pois ele mesmo foi tentado em todas as coisas, porém permaneceu fiel, teve domínio próprio. E é bem diferente do primeiro homicídio que está escrito na Bíblia. Abram comigo lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 2 a 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 2 a 7. Olha que interessante. Diz assim o texto: Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a sua cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Jesus agiu bem diferente de Caim. E Deus ainda avisou Caim: se você não fizer o que é certo, ou seja, levar uma oferta do fruto da terra ao Senhor que seja o melhor, as primícias, e não a sobra ao Senhor, Deus aceitaria a oferta.
Mas Deus avisou: se não fizer o certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que o domine. E a partir da falta de domínio de Caim, temos o primeiro homicídio. Portanto, a identificação do intercessor é por toda pessoa que é pecador. Ou seja, todos, pois não há um justo, nenhum sequer, como diz Romano. E em Romanos mesmo falam que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é fácil se identificar com um pai, uma mãe que ainda não se converteu. É fácil se identificar com um irmão que tem o pai, uma mãe, um filho, uns parentes, amigos que ainda se converteram. Mas a identificação é para com todos os pecadores. E desde aqueles que são os piores pecadores, como prostitutas, assassinos, ladrões, traficantes, adúlteros, ou pessoas que sejam as mais dignas da sociedade. Todos necessitam da graça de Deus para entrar em sua presença. E eu estava ouvindo um podcast esses dias, um ex-capitão do BOPE, ele falava que quando ele ia subir no morro, provavelmente haveria tiroteio, confronto contra os traficantes e eventualmente algum traficante morreria, seria morto. E o seu comandante, toda vez que ele ia subir o morro, ele orava a Deus e pedia um tempo suficiente para que o traficante, antes de morrer, possa aceitar a Jesus e ser salvo. É isso, se identificar com o pecador na sua intercessão. E não é nada fácil pensar, agir e se identificar com o bandido em nossa intercessão. Mas lembre-se, todos necessitam da graça de Deus para serem salvos. E Deus mesmo nos dá uma mostra que um verdadeiro arrependimento traz graça e não condenação, até para os maiores pecadores. Abra comigo em Jonas, livro de Jonas, profeta Jonas. Todos nós lembramos do profeta Jonas como aquele profeta teimoso, aquele que se rebelou contra Deus e foi engolido pelo peixe. E depois que ele ora, o peixe vomita ele e ele vai para Nínive proclamar a mensagem de Deus. E é interessante saber o contexto dessa história. Nínive era a capital da Síria e era um povo inimigo dos judeus que atacou inúmeras vezes o povo judeu. Os assírios, segundo os historiadores, eram um povo muito violento e cruel. E ao atacar outros povos, e estes resistiam à sua invasão, os assírios usavam técnicas de esfolamento vivo e deixavam as peles pela cidade, decapitavam pessoas e empalavam pessoas também. Eles ficaram extremamente conhecidos pelo uso de técnicas de tortura violentíssimas. Jonas vai até Nínive, capital da Síria, esse povo extremamente violento, e proclama o juízo de Deus. O que Jonas proclama em Jonas 3:4? Alguém poderia ler para mim? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Jonas claramente proclamou o juízo de Deus para Nínive.
E ao ouvir a palavra de Deus, o que acontece? Os ninivitas se arrependem de sua maldade. E quando isso acontece, o que Deus faz? Está no versículo 10 de Jonas 3. Alguém poderia ler? Tendo em vista que todos eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha que interessante. Deus viu que eles se arrependeram e não lançou juízo sobre aqueles homens, mulheres e crianças, até os animais. E isso Jonas está revoltado com Deus, pois Deus foi misericordioso com Nínive, ou seja, com bandidos, assassinos, torturadores, ladrões, idólatras, prostitutas. E vemos um Jonas que era um intercessor, que ele não se identificava com a causa da oração, que achava que a salvação era restrita a certas pessoas. Mas Deus demonstra que a salvação chega até os piores pecadores. Outra pessoa que demonstra essa identificação com a causa da intercessão é Paulo. Abra comigo Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, do versículo 1 até o 3. Todos acharam? Diz assim, esses 3 versículos. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, os israelitas. Paulo expressa profunda dor e tristeza em seu coração pelos israelitas. No seu grande amor, ele desejava ser amaldiçoado, separado de Cristo. E amaldiçoado, separado de Cristo, é ele falando que se eu pudesse ir para o inferno, no lugar daqueles irmãos, para eles poderem conhecer a Cristo, ele iria. Separado de Cristo, viver a vida sem Cristo. É isso que ele está falando, por amor àquelas pessoas, por seus irmãos israelitas. Você estaria disposto a perder a salvação para ir para o inferno, para que aqueles que não conhecem a Cristo sejam salvos? Você teria tamanha compaixão, tamanha misericórdia em seu coração para aqueles que ainda não se salvaram? Paulo estava disposto. Paulo tinha esse desejo no seu coração. O profeta Daniel, quando intercedeu pelo povo, confessou os pecados da nação como ele mesmo tivesse praticado as mesmas coisas e pediu perdão. E as nossas orações devem ser o quê? Identificar com os pecadores. Abra comigo Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Olha que interessante a oração de Daniel, do versículo 4 ao 14. Todos acharam? Daniel, capítulo 9, versículo 4 ao 14. Diz assim: Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecados e cometido iniquidades,
procedemos mal e fomos rebeldes. Afastamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê a saber, nós, homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fiz vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para que nos convertemos das nossas iniquidades, nos aplicarmos à tua vontade. O Senhor tinha preparado esse mal e fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. O profeta Daniel, ele era alguém que transgredia muito a lei? Não, ele era um servo de Deus, mas ele se coloca como ele, junto ao povo, transgrediu a lei. Ele, junto ao povo, não obedeceu a lei, não obedeceu a voz de Deus. E é essa mesma oração de intercessão que o intercessor se identifica com o pecador. Por quê? Ele também é um pecador. Daniel sempre se coloca como um transgressor junto com o povo de Israel. Afinal, devemos nos identificar com os pecadores, pois se a graça não tivesse nos alcançado, poderíamos ser os maiores pecadores que andam nas trevas e fazem o que é mal. A gente só está aqui, a gente só tem esse caráter porque Deus nos alcançou. A gente poderia estar trilhando um caminho mau, e graças a Deus fomos alcançados por seu amor. E a cruz nos lembra que não há nenhum mérito em nós, que nos identificamos com os pecadores que estão nas trevas, pois o chamado para a luz foi de Deus. Nós não somos salvos porque merecemos, porque temos algo de bom, mas porque a salvação é presente de Deus e não é merecimento. E segundo princípio da oração de intercessão é fé operosa. O intercessor deve ser uma pessoa de fé. Quando nos aproximamos de Deus, devemos crer que Ele está comprometido com a sua palavra para atender nossas petições. É a fé que faz a oração movimentar-se em direção às promessas. Abra comigo em Mateus, capítulo 21. Versículo 21 e 22. Alguém poderia ler para mim?
Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feita a figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e participa-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Jesus, ele ensina que não devemos duvidar, mas crer que ele atenderá o nosso pedido. Não é pedir qualquer coisa, mas pedir o que está de acordo com a tua palavra. E quando o intercessor ora pela missão com fé, de acordo com a palavra de Deus e as promessas de Deus, ele deve crer que Deus fará a obra. Há tantos homens e mulheres sem esperança com apenas um destino: a morte eterna. Precisamos levar essas pessoas no coração diante de Deus e crendo e ter fé que Deus revelará a eles. A forma que Deus fará isso não precisamos saber. Deus tem métodos apropriados para cada ocasião. O Senhor pode usar um de nós para aquelas pessoas que estão perto. Ele pode usar um missionário ou outro servo de Deus para aqueles que estão longe. Deus pode usar a mídia, seja vídeo, áudio, rede social ou qualquer outro recurso. O método é do Senhor. E até em forma de sonho Deus pode se revelar. Eu estava ouvindo uma história de um missionário que ele ficou um tempo em uma aldeia indígena. Aí depois de um tempo ele teve que voltar para a sua cidade por problemas de saúde. E naquele tempo que ele ficou nessa aldeia indígena, nenhum índio se converteu. Mas ele continuou orando com fé para que Deus alcançasse aquela tribo. E o método que Deus usou foi em forma de sonho. Ele deu um sonho a um dos líderes da tribo. Este se converteu, procurou estudar e se tornou missionário daquela tribo. E anos mais tarde, o missionário que voltou para a cidade, ele encontra esse índio em um congresso cristão para indígenas. E ele ouve essa história fantástica e a forma sobrenatural que Deus o alcançou e usou para alcançar aquela tribo. Deus pode fazer qualquer coisa, para ele nada é impossível. Se ele quer se revelar, ele vai se revelar, ele vai usar o que ele quiser. E fé não é pensamento positivo nem um amuleto para te dar confiança. A fé verdadeira alinha-se à visão de Deus e firma-se nas suas promessas. Nós devemos ter fé na visão que Deus tem e na promessa que Ele nos deixou. Deus deixou-nos as promessas e devemos exercer fé confiante que Ele vai cumpri-las. No contexto missionário, quais promessas devemos ter fé e confiança que Deus cumprirá? Tem alguns versículos sobre as promessas de Deus. E um versículo que cabe certamente no contexto missionário está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Deus promete a todos aqueles que confessam Jesus como Senhor serão salvos. E nós sabemos quem são esses salvos? Não sabemos quem Deus quer salvar. Mas nos foi deixado o mandamento de proclamar o Evangelho a toda criatura. Devemos ter esperança que pessoas se arrependerão
de seus maus caminhos, e Deus cumprirá a sua promessa de salvar aqueles que confessarem o nome de Cristo. Devemos ter fé que em nossas orações que Deus vai se revelar àqueles que Ele quer salvar e que eles vão confessar o nome de Jesus e eles serão salvos. Então, que resumindo tudo, que possamos nos identificar com os pecadores, pois se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, que caminho nós estaríamos trilhando? Só estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. E talvez poderíamos estar muito distante do que nós vivemos hoje. E interceder em oração com fé para que Deus converta corações e que sua salvação alcance até aqueles que os nossos olhos parecem impossível. Mas Deus pode fazer o impossível. Nínive, aos olhos de Jonas, era para ser uma cidade que deveria sofrer o juízo de Deus, mas Deus busca a redenção do homem. E de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse, é Deus planejando, Jesus executando o quê? O plano da salvação. E o juízo de Deus com a volta de Jesus ainda não aconteceu. Isso aqui é o quê? Misericórdia de Deus. Deus está dando tempo para que homens ainda se arrependam. Ele está dando tempo para que nós proclamemos o Evangelho. E que nós possamos sair desse estado de comodismo e possamos pensar no outro, se identificar como aqueles pecadores, ter uma fé operosa para que pessoas se convertam, para que essa cidade se converta, para que o nome de Deus seja glorificado e que sejamos como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Alguma pergunta? Da Joe? Então vamos orar.